Quer saber quais são as fases da licitação, a diferença entre licitação deserta e fracassada e também quais recursos cabem em matéria de licitação? Assiste essa videoaula até o final. Olá, seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou gravar uma videoaula bem curtinha, de caráter revisional, é uma revisão para os meus queridos alunos e alunas da disciplina de Direito Administrativo, em que eu vou falar os aspectos principais de alguns temas relacionados ao conteúdo que nós estamos estudando, que é a Lei de Licitações e Contratos, Lei 8666 de 93, principalmente porque nós temos aí outras leis que se aplicam ao tema da licitação e os autores de referência da nossa aula de hoje são o professor José Aras, com a obra Método de Estudo para a OAB de Direito Administrativo, justamente porque essa é uma videoaula curtinha de revisão, eu tomei essa obra como referência, que é uma obra mais objetiva, e também vou utilizar a professora Maria Silva Zanella de Pietro, que aí já é uma doutrina clássica mais completa, para nós ponderarmos alguns aspectos. Vou deixar essas duas obras aqui embaixo, porque são obras super importantes que podem te auxiliar aí, tanto no estudo para a OAB, quanto para concursos e até na graduação. Então, se for adquirir uma dessas obras, por favor, compra no link aqui embaixo. E aí, pessoal, o nosso primeiro tema são as fases da licitação. O que são essas fases da licitação? Basicamente, elas representam um passo a passo que a administração pública irá adotar para licitar. E aí elas se dividem em fase interna e fase externa. Vale lembrar que, a depender da modalidade de licitação que a administração pública escolher, essas fases, nós vamos vislumbrá-las aí, todas essas fases, de forma bem completa, ou nós não teremos todas essas fases da mesma forma, a depender da modalidade de licitação que é escolhida, e também pode ter alguma inversão na ordem dessas fases que eu vou falar, a depender da modalidade de licitação. Mas aqui a gente vai tomar como referência as fases da licitação na modalidade concorrência, que é a modalidade de licitação que tem todas as fases aí de uma forma mais completa, sem inversão de procedimento, para poder vocês entenderem como que funciona, ok? Então, primeiramente, nós vamos dividir as fases da licitação em duas, em fase interna e fase externa. A fase interna, nas palavras aí, do professor José Aras, ocorre no âmbito interno da administração pública. É quando são adotados os preparativos para a licitação. Então, em resumo, a fase interna da licitação é quando o órgão público ele constata que ele precisa licitar. E essa fase ocorre no âmbito interno do próprio órgão. É quando o órgão define o que vai ser licitado, qual é o orçamento disponível para realizar aquela contratação, para licitação. É quando é montada aí uma comissão para licitação. É quando é definido o projeto referente ao certame, dentre outros aspectos. Então, a fase interna, o próprio órgão se reúne ali e decide o que precisa licitar, como que vai licitar, quanto que pode gastar. Em seguida, nós temos a fase externa. A fase externa é quando a licitação ela é aberta aos interessados, nas palavras aí do professor José Aras. E aí o ponto de partida da fase externa é a publicação do instrumento convocatório, que na grande maioria das vezes vai ser o edital, ok? Conforme aí o artigo 40 da Lei 8666 de 93. Então, a fase externa, ela é subdividida em diferentes etapas. E é em relação a essas diferentes etapas que eu falei que pode ter inversão nessas etapas. Pode ser que não seja necessário todas essas etapas, da mesma forma que eu estou falando aqui, a depender da modalidade de licitação. Mas a gente vai tomar como referência no nosso estudo aqui todas as etapas, na ordem que elas são necessárias para a licitação na modalidade de concorrência, que aí para outras modalidades, para outros eventuais tipos de licitação, você vai posteriormente
vai posteriormente aí adequando os seus estudos. Então eu vou falar as etapas da forma mais completa possível para a licitação na modalidade de concorrência. Já vou deixar aqui embaixo o link para a Lei 8666 de 93 e o link para todas as outras leis que eu mencionar, ok? Então a fase externa, ela começa com a publicação do instrumento convocatório, que é o edital. O edital nada mais é do que o chamamento aos interessados para que eles participem da licitação, ok? Na licitação na modalidade de convite não tem edital, porque o instrumento convocatório é a carta convite, mas nas demais modalidades de licitação nós teremos o edital como instrumento convocatório, ok? A segunda fase, a segunda etapa da fase externa da licitação é a habilitação. A habilitação é quando os interessados eles comprovam que eles atendem aos critérios estabelecidos pela lei para prestarem serviços para o poder público, para poder contratarem com o poder público. Então, segundo o professor José Aras, existe dos interessados para a habilitação a documentação relacionada à habilitação jurídica, né, a condição jurídica da empresa, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira, as certidões de regularidade fiscal e trabalhista, né, a empresa tem que comprovar aí que ela segue, que ela atende à proibição de não contratar menores de 18 anos, salvo na condição de aprendiz, dentre outros critérios. É porque, gente, na licitação, o licitante ele entrega 2 envelopes. Um envelope contém a proposta, esse não vai ser aberto ainda neste momento, e o outro envelope contém os documentos referentes à fase da habilitação. Então, um documento são só essas certidões, um envelope, perdão, são só essas certidões, esses documentos que comprovam que aquela empresa, geralmente é uma empresa, né, não sempre, mas geralmente ela está apta a fornecer alguma coisa, a prestar serviço para o poder público, ok? Se um licitante ele apresenta a documentação na fase da habilitação com algum tipo de problema, ele é inabilitado, ok? E aí o artigo 109 da Lei 8666 de 93, ele determina ainda que cabe recurso da habilitação ou inabilitação. No artigo 3º, a gente já vai falar um pouco sobre a classificação. Então, a classificação é o momento em que a administração pública abre os envelopes referentes às propostas, porque até então, lembra que eram 2 envelopes que quem está concorrendo leva? Um com os documentos de habilitação, que esses documentos eles são verificados na fase da habilitação. Então, superada essa fase, a licitação segue com os licitantes habilitados. E aí é aberto um novo envelope, que é o documento com as propostas, para a gente passar aí para a terceira etapa, que é a etapa da classificação. Então, eu abro os envelopes da proposta, né, considerando aí os tipos de licitação, e é feita uma classificação. Aí, dependendo do critério, né, se o critério for, por exemplo, o menor preço, os licitantes serão organizados aí, né, serão classificados conforme aí a ordem de quem apresenta o menor preço. Aí vai depender do critério, né, do tipo de licitação. Pode ocorrer a desclassificação de um licitante nessa fase da classificação? Pode. A desclassificação, ela ocorre quando o licitante, ele apresentou uma proposta com problema nessa fase aí de julgamento. Então, pode ser que o licitante ele seja desclassificado na fase de classificação. Depois da fase de classificação, existe uma 4ª etapa aí, que é a homologação. A homologação ainda não é o final das etapas, mas está próximo. Segundo o professor José Aras, a homologação é quando a autoridade máxima da entidade, né, do órgão público, confere e certifica a regularidade do certame, da licitação. Então, é o momento em que a autoridade competente, ela analisa os documentos do licitante vencedor, aquele que passou lá pela fase da habilitação, que foi o melhor classificado na fase da classificação. Por exemplo, se for uma licitação do tipo menor preço, é o que apresentou as propostas com o menor preço para a administração pública. E aí, na fase da homologação, essa entidade máxima
do órgão, né, do órgão público, ela vai fazer aí a homologação, que é justamente quando ela verifica, certifica e verifica a regularidade do certame. Ficou meio repetitivo, né? Eu já tinha falado isso. Mas, gente, a homologação, ela pode ter 4 diferentes desdobramentos, ok? Primeiro, quando a autoridade competente está fazendo aí a homologação, ela vê que tem um vício sanável na licitação. E aí já tem entendimentos de que, por exemplo, esqueceram de incluir uma assinatura em uma proposta técnica, até porque o licitante esqueceu de assinar. É considerado um vício sanável. Então, a autoridade competente devolve esses documentos para a comissão de licitação, para que a comissão de licitação providencie a assinatura, por exemplo, ok? E aí retorna para poder homologar. Segundo desdobramento possível para homologação, há uma ilegalidade na licitação. Então, por exemplo, a licitação foi feita na modalidade errada. Neste caso, não resta outra alternativa a não ser fazer a anulação dessa licitação. Terceiro desdobramento que a fase da homologação pode ter. Houve um motivo superveniente que não mais torna aquela licitação necessária, ou seja, a licitação se tornou inconveniente ou inoportuna. Aí a administração pública pode revogar a licitação com base no artigo 49 da Lei 8666 de 93. Então, essa aí é a terceira possibilidade que pode acontecer na fase de homologação. E a quarta possibilidade, que é a melhor de todas, né, que é a que nós, na condição de licitantes, esperamos, é a autoridade competente, na fase da homologação, concluir que está tudo certo com o certame. Nesse caso, a autoridade competente ela vai homologar aquela licitação e aí aquela licitação segue para aqueles documentos, né, referentes à licitação aí do vencedor, segue para a sua quinta e última etapa da fase externa, que é a adjudicação. O que é a adjudicação? Nessa etapa, atribui-se ao licitante vencedor o objeto da licitação. Isso não deve ser confundido com a contratação em si, ok? Porque nem mesmo o licitante vencedor ele tem direito a ser contratado. Pode acontecer uma série de coisas aí que a administração pública não vai efetivar essa contratação. Mas se ela contratar, ela é obrigada a fazer essa contratação com o licitante vencedor. Então, a fase da adjudicação é o momento em que a administração pública atribui a licitação ao vencedor, ok? A administração pública não é obrigada a contratar o licitante vencedor, porque ele tem uma mera expectativa de direito aí na posição da doutrina, mas, por outro lado, se ela for contratar alguém, tem que ser o licitante vencedor, ela não pode contratar aí um terceiro, porque o STJ e a doutrina entendem que há aí uma expectativa de direito do licitante vencedor de, caso haja aquela contratação, dele ser o contratado porque ele ganhou a licitação, ok? Pessoal, isso que eu tô falando aqui não esgota que você pegue uma doutrina de direito administrativo, né, por exemplo, a Maria Silvia Zanella de Pietro, e leia o capítulo completo do tema licitação, que você assista aí às aulas, nada disso. Aqui é o objetivo só da gente recapitular de forma bem rapidinha, bem objetiva, os pontos que foram estudados, ok? Como eu falei, pode ter inversão, né, das fases da licitação, das etapas aí da licitação. Principalmente da fase externa, né, pode ter a inversão das etapas da fase externa da licitação. Então, há uma tendência hoje no direito administrativo moderno de fazer essa inversão. Por exemplo, primeiro olhar o envelope das propostas, fazendo o julgamento, né, a classificação, e depois eu abro o envelope referente à habilitação, para poder ver, né, se aquela empresa que ganhou, digamos assim, que foi classificada, se ela está ou se ela não está habilitada. Então tem essa tendência. Hoje, a inversão das fases na licitação, ela é permitida em praticamente todas as leis que se aplicam ao tema, menos a 8666 de 93, que é a lei principal que a gente estuda. Então eu vou falar e vou colocar aqui embaixo algumas das principais leis em que é possível a inversão das etapas, né, das fases tradicionais da licitação. Então a mais comum delas é a lei do pregão,
Lei 10.520 de 2002, vou colocar aqui embaixo. Mas a lei do regime diferenciado de contratações públicas, do RDC 12.462 de 2011 também permite. A lei 13.303 de 2016, a lei que dispõe sobre as estatais também permite. Lei 8.987 de 95, a lei de concessão dos serviços públicos, também permite inversão das fases na licitação. A lei das PPPs, parcerias público-privadas, lei 11.079 de 2004. Então, a tendência é que essa licitação aí que siga essa fase toda certinha, esse passo a passo, vá cada vez ficando para trás, porque hoje a própria legislação administrativista, ela já reconhece formas mais modernas de se fazer, de se realizar licitação. Preciso comentar um outro tema com vocês, que é a diferença entre licitação deserta e licitação fracassada. Para tanto, nós vamos tomar como referência a obra da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, de quem eu sou uma grande fã. O link está aqui embaixo, se você quiser fazer um investimento excelente, comprar o livro dela para você estudar. Então, olha só. Para a professora de Pietro, a licitação deserta é quando não acudirem interessados, né, à licitação anterior, e aí a licitação não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. Então, neste caso, a licitação deserta, ela vai ocasionar uma hipótese legalmente permitida de dispensa para a realização de uma nova licitação, de dispensa de uma nova licitação. Então, a Maria Silvia Zanella de Pietro, ela fala que quando não tiverem interessados na licitação, ela vai ser chamada de licitação deserta. Por que deserta? Porque não apareceu, né? O que é um deserto? É um lugar que não tem ninguém. Então, não apareceu ninguém interessado em concorrer à licitação. E aí, são necessários 3 requisitos para reconhecer a modalidade, essa ocorrência, né, de uma licitação deserta e para você poder realizar uma contratação com dispensa de licitação. Primeiro requisito para a professora Maria Silvia Zanella de Pietro é a realização de uma licitação sem que nenhum interessado tenha apresentado, né, a documentação exigida na proposta. A realização de um novo procedimento tem que ser prejudicial à administração pública e, para você fazer uma contratação direta, dessa vez sem licitação, você tem que manter todas as condições da proposta originalmente estabelecidas para aquela licitação em que não houve nenhum interessado, ok? Essa última restrição, segundo a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, se aplica porque, alteradas as condições, é possível que, se você for abrir uma nova licitação, que apareçam interessados. Então, tem que ser mantida a condição para, digamos assim, a administração pública confirmar que não tinha mesmo nenhum interessado, ok? E a licitação fracassada é diferente. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro, ela diz que a licitação deserta não se confunde com a licitação fracassada. Por quê? Na licitação fracassada apareceram interessados. Então, olha só, na licitação deserta não apareceu ninguém para poder apresentar, né, a proposta. Na licitação fracassada apareceu. Só que os interessados que apareceram, nenhum foi selecionado. Então, em decorrência da inabilitação ou da desclassificação, ok? Para a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, nesse caso, não é possível a dispensa da licitação. No caso da licitação deserta, é possível a contratação direta. Para a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, no caso da licitação fracassada, não é possível. E aí tem uma previsão interessante que a Lei de Licitações e Contratos traz no artigo 48, parágrafo 3º, que diz que, no caso da licitação fracassada, então houve interessados, mas os licitantes foram desclassificados ou inabilitados. Aí, a administração pública, ela pode dar 8 dias para que os licitantes corrijam, 8 dias úteis, para que os licitantes corrijam o erro e para que o certame, né, para que a licitação siga. Aí este prazo pode ser reduzido para 3 dias úteis, caso a modalidade de licitação escolhida seja a modalidade convite,
Está no artigo 48, parágrafo 3º. Isso aí é um recurso que a lei permite para salvar, entre aspas, aquela licitação. Mas é um benefício que só pode ser estendido para todos os licitantes ao mesmo tempo. É para uma situação em que todos os licitantes foram inabilitados ou desclassificados. Porque se um deles estiver habilitado e classificado, ele vai, via de regra, ganhar aquela licitação. Então, esse benefício, para não ter licitação fracassada, o artigo 48, parágrafo 3º, fala que tem que ser estendido para todos os licitantes, ok? E por fim, vale lembrar, né, que a Lei 8666 de 93, ela traz a possibilidade aí de que sejam impetrados recursos em matéria de licitação. Então, esses recursos basicamente são ferramentas, são instrumentos postos à disposição do licitante quando ele entende que houve alguma irregularidade na licitação. E aí, para o professor Zé Aras, nós temos 3 diferentes recursos, né? 3 tipos de recursos na lei de licitação. A gente tem um recurso propriamente dito, que é o recurso hierárquico, que para o professor José Aras, ele é interposto no prazo de 5 dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação, julgamento das propostas, anulação ou revogação da licitação, indeferimento do pedido de inscrição, dentre outros aí. Existe uma outra modalidade de recurso, né, que aí já é a representação. A gente está falando de um recurso que é interposto no prazo de 5 dias úteis, mas 5 dias úteis a contar da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, desde que não caiba o recurso hierárquico. Então, outras situações que não estão relacionadas ao recurso hierárquico, caberia uma outra modalidade de recurso. Qualquer outro ato decisório que não cabe recurso hierárquico, cabe representação. 5 dias úteis também. E, por fim, ainda caberia uma terceira modalidade de recurso para o professor Zé Aras, que está previsto na lei, que é o pedido de reconsideração, que vai ser interposto aí no prazo de 10 dias úteis contra uma decisão de ministro de Estado, de secretário estadual ou municipal, nas hipóteses em que a contratada for decretada inidônea. Se você quiser conferir na lei, essa parte de recursos aí está prevista no artigo 109 da 8666, vou colocar aqui embaixo para vocês. Pessoal, é só uma aula introdutória para dar um geralzão mesmo, com pitadas, né, dos pontos mais importantes. Isso não exime os meus alunos de fazerem a leitura do material complementar e de buscarem aí, né, nas doutrinas de direito administrativo, a leitura completa desta temática. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, comenta aqui embaixo que a gente vai seguir interagindo. Um grande abraço e até mais!